O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Num dia de sábado, aconteceu que Jesus foi comer em casa de um dos chefes dos fariseus que o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então, contou a eles uma parábola. Se alguém convida você para uma festa de casamento, não ocupe o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que você, e o dono da casa que convidou os dois venha dizer a você: deu lugar para ele. Então você ficará envergonhado e irá ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando você for convidado, vá sentar-se no último lugar. Assim, quando chegar quem o convidou, ele dirá a você: amigo, venha mais para cima. E isso vai ser uma honra para você na presença de todos os convidados. De fato, quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Jesus disse também ao fariseu que o tinha convidado: quando você der um almoço ou jantar, não convide amigos, nem irmãos, nem parentes, nem vizinhos ricos, porque esses irão, em troca, convidar você. Isso será para você apenas uma recompensa. Pelo contrário, quando você der uma festa, convide pobres, aleijados, mancos e cegos. Então você será feliz, porque eles não lhe podem retribuir, e você receberá a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. Inicio hoje esta reflexão com uma pergunta, um questionamento, e vai ser respondido ao longo dessa reflexão. Então, um questionamento, uma pergunta para nós pensarmos sobre a vida, exatamente como nos propõe as leituras de hoje. Então, podemos nos perguntar: até que preço nós pagamos para que os outros nos vejam e eu consiga ser destaque em alguma coisa? Mais uma vez, até que preço nós pagamos para que os outros nos vejam e eu consiga ser destaque em alguma coisa? Temos, diante desta pergunta, também esta resposta. Pensar nessa resposta, temos que nos preocupar em ser visto primeiramente por Deus e não pelos homens. Como as pessoas que estavam semana passada podem bem lembrar, falávamos exatamente sobre a grande pessoa que foi Nossa Senhora, e como ela foi coroada como rainha, como ela foi exaltada. Lembremos que o anjo disse a ela: bendito és tu entre as mulheres. Ou melhor, Isabel disse, ou o anjo: encontrastes graça diante do Senhor. A partir de tais afirmações, a partir de tais aclamações, o que nós ouvimos de Isabel, ou melhor, de Maria? Eis aqui a serva do Senhor, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade. Diante de Maria, de seu exemplo, desta fala, o que nós podemos entender então? Podemos encontrar na primeira leitura o livro de Eclesiastes aquilo que Maria procurou para a sua vida, e foi exatamente aquilo que ela pagou para ser vista não somente pelos homens, mas principalmente Maria quis ser vista por Deus. E o que é necessário então? O que é necessário pagar? Qual que é o dinheiro? Qual que é o cheque? Qual que é o cartão que Maria utilizou para ser exaltada? A humildade. Então, olhemos e compreendamos que não é tão fácil assim ser visto por Deus. Os homens podemos comprar,
barganhar, mas para Deus a medida para ser visto é necessário se utilizar sempre da humildade. O que diz Eclesiastes? Na medida em que fores grandes, deverá praticar a humildade, e assim encontrarás graça diante do Senhor. É essa graça, meus irmãos e minhas irmãs, que devemos nos preocupar e querer viver a cada dia. Tamanha é a dificuldade, e aí compreendemos porque tão poucos compreendem e vivam intensamente isso. Daí, uma reflexão ótima que o Padre Zezinho sempre faz, que na palavra Deus, se nós escrevermos Deus, nós tiramos o de e ficamos somente com o eu. Esse eu que vai tomando conta do meu ser, e eu tiro de lado aquilo que realmente deve ser o propósito primeiro da minha vida, e eu começo a ser maior que Deus. Eu começo a tomar o lugar de Deus, e assim penso que posso, de uma maneira muito livre, muito arbitrária, saber escolher e determinar para mim mesmo o que é o bem, o que é o mal, o que é o certo, o que é o correto. Atenção, não podemos deixar de ser levados pelas vicissitudes da vida. No meu lema diaconal, eu coloquei: é necessário acreditar que só Deus basta para a nossa vida, e não nos confundir por esse eu. Nós estamos confundindo a frase de Santa Teresa d'Ávila, e a gente coloca em nosso lema da vida: eu me basto. Não é bem assim. Possamos olhar para Santa Teresa e descobrir: só Deus basta. Vicissitude é pensar então que tudo passa, tudo vai passar, e aí nós recordamos sobre a nossa vida, sobre as ações, sobre as nossas escolhas, sobre nossas palavras, e percebemos que no calor das emoções nós fazemos muitas coisas positivas, também muitas coisas negativas, e com certeza, quando estamos aflorados por sentimentos, nós fazemos coisas muito negativas, e eu tenho certeza que muitos, diante dessas ações, se arrependeram e levam consigo para toda a vida. Então, muita calma nessa hora, e devemos sempre ter esse discernimento e sabedoria da maneira de viver. Devemos tomar cuidado com a palavra que é lançada, pois ela é como uma flecha, como é um tiro disparado de uma arma. Ela vai e não volta. As palavras não são bumerangue que vai e volta, não. Ela só vai, fica e permanece. E tamanha intensidade pode machucar. Devemos sempre então legitimar nossa escolha a cada dia, não desanimar nas dificuldades. Não é fácil procurar viver a humildade, não é fácil procurar viver a vontade de Deus sobre a nossa vida, não é fácil ter esse lema em nossa vida: só Deus basta. Nos confundimos, o inimigo nos confunde, este mundo nos confunde, porém devemos legitimar as nossas escolhas, legitimar as nossas palavras, legitimar os nossos pensamentos. Legitimar em quem? Em Cristo, em Deus, na palavra. Nunca, prestem atenção, nunca é demais escolher o caminho da humildade. Mas ouvimos falar de humildade na primeira leitura, no Evangelho. Vamos entender então o que significa a humildade. A língua portuguesa e qualquer outra língua sempre coloca conceitos para explicar e determinar e separar uma coisa da outra. Então, qual é o conceito? O que nós podemos entender por humildade? Qual
é a definição de humildade? Ela não está em conceitos, ela não está em palavras, ela não está em frases. A humildade está em uma pessoa, Jesus Cristo. É a melhor definição para nós compreendermos o que é ser humilde. Olhemos para Cristo e observemos que o maior conceito que Ele deixou sobre a humildade foi exatamente abaixar-se, foi exatamente se fazer pequeno, foi exatamente servir por amor. Guardemos isso então. Humildade é sempre servir por amor. Eis aqui, pais, padrinhos, assembleia, devemos neste domingo aprender sempre que na vida nunca vai ser demais quando nós servirmos por amor. Estava conversando com uma pessoa, ela dizia, compartilhava do seu desânimo, pois algumas pessoas não estavam colaborando para se colocar à disposição para ajudar em algumas festividades da igreja, da comunidade. Então, o que nos está faltando? Está faltando eu ser visto, está faltando eu ser valorizado? Não, pelo contrário, acredito que Cristo nunca colocou-se a servir a humanidade para ser vangloriado. Nossa Senhora nunca deu o seu sim para ser vangloriada por Deus. Pelo contrário, se nós estamos procurando ser vistos, estamos no local errado, estamos na religião errada, estamos no caminho errado. Servir por amor é exatamente procurar só o olhar de Deus. E esse olhar é silencioso. Ele não vai nos aplaudir, não vai fazer reverência, não vai colocar um altar, não vai focar sobre nossa pessoa. Servir por amor é servir no silêncio. A humildade, então, em estado mais puro, é que se observe em Deus. Deus é humilde, a Trindade é humilde. Por quê? Ele está acima de tudo, Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Então vamos pensar como numa escada. Ele está no topo, não pode subir mais. E o que Deus então faz na sua humildade? Ele desce. Tamanha a sua pequenez que a grandeza de Deus cabe numa palavra. Pegue sua Bíblia aí. Deus é tão pequeno? Não é abrir não, é só pegar. Ele se faz tão pequeno que cabe numa palavra. Deus se faz tão pequeno que cabe numa hóstia. Deus se faz tão pequeno que cabe em nosso coração. Olhe então as dificuldades de nós compreendermos essa grandeza, essa pequenez, pois tamanha é o nosso orgulho, é a nossa vaidade, que nós não percebemos o tamanho do nosso coração e essa vontade que Deus se faz de morar em nós. E daí nós estamos tão preocupados com tantas coisas, com os nossos interesses, que nós não percebemos isso. É uma mudança que nunca vai chegar na raiz, porque estamos pensando alto, estamos pensando longe. É necessário buscar então viver uma realidade mais concreta, olhar para o coração. E aí eu digo, hoje, dia de Santo Agostinho, ele na sua conversão, no alto da sua conversão, diz: tarde te amei, beleza e tão nova, tarde te amei, eis que te procurava longe de mim e percebi, e tu estavas dentro de mim. Eis a humildade de quem compreende que a procura por Deus começa no interior. E também Santo Agostinho diz: quanto mais alto queres que suba o edifício da santidade, tanto mais profundo precisa que ponhas o fundamento da humildade. Quer ser grande, quer procurar a santidade, a conversão, escale o edifício da humildade. E para terminar, o que ele diz ainda? Humildade é o sal da santidade. Repetindo, a humildade é o sal da santidade, porque preserva toda a virtude do perigo de se desgastar na vanglória.
posso estar no caminho há tantos anos, posso ser um líder de comunidade, de pastoral, enfim, alguma coisa na cidade. E o que vai te preservar para nos sentir tão cheio a ponto de explodir? A humildade. Ela vai te conservar diante de qualquer perigo. A humildade salva o matrimônio. A humildade salva-te no seu trabalho. A humildade salva você do caminho em que trilha, porque sempre nós queremos falar, nos expressar, querer opinar. A humildade às vezes vai nos fazer silenciar, perceber, ouvir mais a Deus, estar mais atento ao que Deus quer nos dizer e também perceber, sem Ele nada conseguimos ser, nada conseguimos fazer, nada conseguimos perceber. Por último, então, rezemos o Salmo 130. Senhor, meu coração não se enche de orgulho, meu olhar não se levanta arrogante, não procuro grandezas, nem coisas superiores a mim. Ao contrário, mantenho em calma e sossego a minha alma, tal como uma criança no seio materno, assim está a minha alma em mim mesmo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.